Olá, internautas, bem-vindos a mais um Doutor ao Quadrado. Hoje, numa discussão importantíssima, vamos falar a respeito do termo violência obstétrica e o uso dele. Hoje nós trazemos aqui 3 convidados importantíssimos para essa discussão, que vai ser uma discussão entre amigos, mas entre pessoas que sabem profundamente sobre o tema. Ótimo, internauta. Com os convidados aqui na minha frente, vamos começar a discutir então o nosso tema. Para começar, eu queria falar para todos vocês a respeito do que é considerado violência obstétrica, segundo o blog da página do Ministério da Saúde. E eu vou ler para vocês. É considerado violência obstétrica aquela que acontece no momento da gestação, parto, nascimento ou pós-parto, inclusive no atendimento ao abortamento. Pode ser física, psicológica, verbal, simbólica e ou sexual, além de negligência, discriminação ou condutas excessivas e desnecessárias ou desaconselhadas, muitas vezes prejudiciais, sem embasamento em evidências científicas. Essas práticas submetem mulheres a normas e rotinas rígidas e muitas vezes desnecessárias, que não respeitam os seus corpos e os seus ritmos naturais e as impedem de exercer seu protagonismo nessa história da gestação. Exemplos: lavagem intestinal e restrição de dieta, ameaças, gritos, chacotas, piadas, etc. Omissão de informações, desconsideração dos padrões e valores culturais das gestantes e parturientes e divulgação pública de informações que possam insultar a mulher. Não permitir acompanhante que a gestante escolher e também não receber alívio da dor. Bem, isso é o que temos no blog do Ministério da Saúde como um rol não taxativo, mas exemplificativo do que seria então a violência obstétrica. Tá bom? Eu vou começar com a doutora Márcia Rocha. Obrigado por ter vindo, Márcia. Alguns dos trabalhos em 2018 mostram dados efetivos. 1 em 4 mulheres neste país, no nosso país, sofrem a chamada violência obstétrica. Você fala um pouquinho para a gente disso e eu gostaria de também pedir se você acha que isso é um bullying obstétrico, como se fosse um bullying obstétrico, ou se no backstage disso existem outros preconceitos, ou seja, trata-se de parte de um machismo, de um racismo. Quando a mulher chega e é agredida dessa forma, é um bullying por ela estar grávida, porque isso embasaria o termo violência obstétrica, ou é um outro tipo de preconceito que está, na verdade, empurrando toda essa massa de preconceitos para frente? Olha, eu vejo, bom, daí tem 2 questões. Primeiro, a questão da definição do que é. Ela é bem ampla, né? E, obviamente, para mim, é bem claro que ela fala de violação de direitos, né? Bárbaro. Então, ela está pegando qualquer violação de direitos em razão de uma mulher estar grávida, estar parturiente ou algo assim. Então veja, quando você tem a violação de direitos é que se está falando de violência obstétrica, que pode ser física ou pode não ser. No caso, na definição tem algumas citações que não são. Eu acho, veja, assim como várias outras questões que a gente lida dentro do direito, muitas vezes aquilo já acontecia. Só que ninguém ligava, ninguém prestava atenção. E a partir de algum momento, por algumas questões de reclamação, de união, de movimentos sociais, etc., você começa a reparar naquela violência e começa a querer normatizar ou normalizar ou condenar aquela conduta ou aquelas condutas. Então, realmente existem e já existiram no passado inúmeras condutas
que hoje seriam criminalizadas e que não eram à época. Então, a sociedade evolui, o direito evolui, enfim, e aí a ciência evolui, começa a perceber também questões que antes não eram percebidas, e aí você começa a ver, a prestar atenção em determinados acontecimentos que você passa a condenar, a criminalizar, a multar, etc. Então, eu acho que nesse caso, veja, quando você coloca uma gama imensa de condutas, de acontecimentos, de atitudes que podem ser consideradas violência de direitos, você cria uma estatística em que 2017, 2018, 25% dos casos se enquadravam dentro de alguma dessas. Sim. Quer dizer, isso não quer dizer que seja no mesmo nível, que seja iguais, que seja todo mundo, que seja os mesmos médicos, que não obrigatoriamente, pode ser. Pode ser o mesmo médico que está reiteradamente causando, uma equipe, causando a mesma violência. Pode, e tem casos. Agora, pode ser uma coisa assim esporádica, aconteceu, né? Errou, enfim. E aí alguém teve uma conduta. Então, você tem casos esporádicos que vão se enquadrar nessa estatística de 25% em graus diferentes. Né? Não é a mesma violência, pode ser uma bobagem, como ali estava, fazer piadinha, né? Uma coisa que não é tão grave quanto você fazer uma ligatura de trompa sem a autorização da mulher durante cesariana, porque você acha que ela não deve mais ter filhos, né? Que já aconteceu. Sim. Então, são casos muito diferentes. Aí está colocando tudo no mesmo saco, então a gente precisa ter esse cuidado de separar as coisas um pouco. Bárbaro. Márcia, ainda para você, alguns trabalhos ainda, né, são indicativos de outros trabalhos trazidos da própria Organização Mundial de Saúde, tá? Mas todos eles trazendo dados maternos. Bem, em discussão prévia aqui com vocês, eu trouxe a linha do... Será que dá para começar a pensar que nesta relação existe um terceiro elemento, que é a criança? E será que ela não tem que participar ou triangular esta relação, inclusive estar sujeita à violência obstétrica? Quem que está sujeito à violência obstétrica? É a mãe, é a criança, são os dois, né? Quem que está nessa relação? E eu te falo o seguinte, a minha pergunta é clara: será que esse rol de possibilidades de violadores não tem que ser ampliado? Por exemplo, a mãe que fuma durante a gravidez, a mãe que não se trata de uma doença grave ao longo da gravidez. Ou seja, ela vai chegar num momento do parto, num momento em que a criança está vindo ao mundo, trazendo necessariamente problemas que são problemas obstétricos, sim, e problemas para essa criança no resto da vida. Pergunta: o que você acha dessa ampliação? Será que daria para começar a discutir ou não é bem assim? Eu acho que a criança, ela tem seus direitos protegidos, inclusive nascituro tem direitos protegidos. Agora, eu tenho um pouco de medo quando a gente começa a colocar muitas regras demais, por exemplo, a mulher que fuma. Primeiro você vai ter que ter provas de que aquilo causou um dano, não presumir. A presunção de crime ou de violência não existe, não existe presunção de crime. Então você não pode, por exemplo, supor que, né, vai acontecer. Se constatar que aconteceu, aí você pode sim culpar a mãe se ela agiu com negligência ou imprudência, né? Então, no caso, ela não fez algo que devia ter feito ou fez algo que não deveria ter feito. Aí você pode condenar a mãe, condenar no sentido de culpá-la disso, e as consequências podem ser avaliadas, sim, poderia se avaliar. Se a mãe, durante a gravidez, usar drogas e o filho nascer com uma deficiência ou viciado ou o que for, aí você pode pensar, e a mãe, por culpa dela, pode ser punida de alguma forma. Isso pode se pensar, não existe, mas poderia se pensar.
Mas tem que ser algo muito bem pensado, muito bem estudado de como fazer, para não, justamente, a mulher, é possível que vamos supor, é possível que uma mãe fume, use drogas ou beba durante a gravidez e não aconteça absolutamente nada para a criança? Existe casos, a gente não sabe, você tem que fazer o estudo, ver, verificar, né? Então, supõe-se que vai ter problemas, mas não obriga, mas tem que provar. A gente precisa ter certeza, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é possível, mas com muito cuidado, muito cuidado. Muito bem, tá ótimo. Obrigado, Márcia. A gente já volta a conversar. Eu queria falar um pouquinho agora com o Murilo Aranha. Murilo, obrigado de ter vindo. O Murilo já esteve aqui no programa, ele é meu sócio, ele é advogado e ele está especializando em direito para o médico, com foco inclusive em societário, tributário, mas é um civilista também aí de mão cheia. E Murilo, saiu recentemente no Migalhas, na revista Migalhas, um artigo seu muito interessante. Aliás, parabéns, gostei demais daquele artigo, porque ele trouxe exatamente este assunto. Tá? Você usou de uma forma muito interessante e instigante um comparativo. Né? Você falou a respeito da violência hematológica. Eu adorei esse termo comparativo, porque ele trouxe à tona essa dificuldade da palavra violência e o uso inadequado, inapropriado ou até uma possibilidade de má prática médica, né, no interromper liberdades, né, no interromper direitos dos pacientes em casos, por exemplo, de transfusão de sangue. Né? Mas você brincou, você usou ironicamente isso para questionar também o uso do termo violência obstétrica. Fala um pouquinho desse artigo, por favor, e o que você entende, você que está aí percebendo um pouquinho mais do mundo médico e do mundo jurídico também, algo sobre essas respostas do Ministério da Saúde e do Ministério Público Federal que andaram acontecendo. Perfeito. Bem, primeiramente eu uso das palavras da colega Márcia, que era algo que já acontecia antigamente, né? Só que necessariamente, por conta de alguns movimentos sociais, algumas visões políticas ou filosóficas, isso criou-se um destaque, né, para isso. E aí criminaliza-se, condena-se ou ressalta-se, né, um ponto que já existia e ninguém dava muita importância. E aí nós temos uma questão importante em termos de terminologia, né? Tanto para a área médica quanto para a área jurídica. Para o médico, você falar em violência é um absurdo, porque é totalmente contra a formação dele, de salvar a vida, né? Prestar um serviço à saúde, né? Ele jamais vai cometer uma violência. Para o direito, como a Márcia muito bem expôs, violência é tudo aquilo que afronta um direito, né? Seja um direito de opinião, um direito de manifestação, até de fato um direito físico, né? Da integridade física. Então nós temos essa discussão desses dois mundos, levando a uma grave consequência da vulgarização desse termo. O que acontece, Mara, nesse sentido? O ponto para você chegar à conclusão, se tem ou não uma violência obstétrica, se isso existe ou não de fato, a gente vai levar, de novo, o que o Márcio colocou antes, a questão da intenção e do nexo causal, né? Existe dolo ou existe culpa? Tá? Porque se a gente estiver falando de culpa, como eu coloquei no artigo, nós estamos falando de negligência, imprudência ou imperícia, né? E não de uma violência. Violência presume dolo, tá? Eu até iria um pouco mais além, que não existe uma violência culposa, no sentido de falar, eu vou bater em alguém, mas eu não estou ciente da minha consequência, eu vou atingir a sua integridade, mas eu não estou agindo de forma culposa, não queria. Isso meio que não existe, tá? Presume-se o dolo. E aí cria-se a vulgarização do termo, ou seja, todo médico, quer dizer então que todo médico que comete uma violência obstétrica, né, como é generalizado hoje, ele tem o dolo, né, com a paciente. Esse questionamento é fundamental, até para no mundo médico, né, que até via CFM se posicionou, né, e receberam a dura do Ministério Público, né, falando que não, o termo violência obstétrica existe sim e vai ficar.
mas eu acho que eles não se conversaram, quer dizer, foi uma briga de imposições e a comunicação não existiu, né? Quer dizer, o que o médico pensa e o que existe realmente de fato, né? Exatamente. Porque, conforme eu até brinquei no artigo, nunca se falou em relação ao direito das testemunhas de Jeová em uma violência hematológica. Ah, não, fizeram a transfusão de sangue nele, fizeram uma violência hematológica, né? Porque ninguém nunca entrou, ninguém nunca deu um foco nesse sentido. Pode existir? Até pode. Por exemplo, não pode existir um médico que não necessite fazer a transfusão de sangue e faça em relação a afrontar a dignidade da testemunha de Jeová? Pode existir, seria uma violência hematológica nesse sentido. Mas a generalização do termo, isso é perigoso, isso é arriscado, porque você cria, né, uma área de insegurança. E o foco do direito, o foco da justiça é criar segurança jurídica, né, para todos. Então, se a gente começar a abordar os termos, né, eu digo que hoje em dia acontece muito disso, abordar os termos de forma genérica e irresponsável, nós vamos tornar esse ambiente, esse espaço, uma insegurança jurídica. Nós temos que abordar os assuntos de forma mais técnica. Se a gente começar a generalizar esses termos de forma inconsequente, nós iremos criar um ambiente de insegurança jurídica, no qual não precisamos abordar os assuntos de forma técnica. Obrigado, Murilo. Inclusive, agora eu vou dar o gancho disso que você falou para o Dr. Fábio Cabar. Fábio, muito obrigado de ter vindo, tá participando com a gente desse café. Um café com uma discussão super interessante. E aproveitando o que a Márcia e o Murilo acabaram de falar, né? Então, assim, a geração de um termo, né, que pode comprometer, né, equivocadamente, né, até as condutas de um profissional, né? E seguindo um pouco do que a Márcia falou, então, assim, já existem regras bem delimitadas, né? Então, você vai culpabilizar alguém, né? Existem regras para essa culpabilização, né? Então, você cometeu realmente um ato de negligência, uma imperícia, uma imprudência, né? Você é culpado por isso. Então, será que o termo violência obstétrica já não era a nossa e boa antiga má prática médica? O que você acha disso? Eu acho que vai um pouco além disso, né? Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente não está dizendo apenas fazer a medicina de forma inadequada. Isso também existe, isso também é muito condenável. Mas muito do que se diz de violência obstétrica é justamente a falta de respeito à autonomia da gestante, não é? E eu acho que isso é considerado como violência obstétrica e eu acho que, do ponto de vista médico, tem que ser levado em consideração porque um dos preceitos da prática da medicina após, especificamente, a Segunda Guerra Mundial é justamente a mudança do perfil paternalista que a medicina historicamente tinha, não é? A medicina hipocrática, em que no próprio juramento de Hipócrates se dizia que o médico era responsável em utilizar o conhecimento ou realizar os tratamentos, o que quer que seja, de acordo com o seu próprio conhecimento. E a partir da Segunda Guerra, tudo que a gente sabe que aconteceu com relação aos experimentos e as violações de direitos humanos, começou-se a falar, né, na autonomia do doente ou do paciente, aqui deixando claro que a gestante ela não é um doente, né? A gestante é uma mulher que, até prova em contrário, em 90% das vezes ela está vivendo um momento diferenciado da sua vida, né? Então, enfim. Mas eu acho que existem essas duas questões que são levantadas. Eu acho sim que pode existir violação a direitos. Eu acho que pode existir a prática da medicina de forma inadequada, isso levando a dano à gestante, eventualmente pode-se discutir dano até mesmo ao feto, ao filho dessa gestante que está para nascer, não é? Mas eu acho também que tem a questão de ferir essa autonomia, não é? Então, eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração e tudo isso é importante quando se fala de maneira muito genérica violência obstétrica, porque também tem que se observar
que isso é de conhecimento também das pessoas que estão relacionadas e que se interessam pelo assunto, que quando se fala em violência obstétrica, se coloca dentro do mesmo rol uma série de atitudes que relacionam desde o atendente que recebeu o casal, a mulher, a gestante, quem quer que seja, na porta do hospital, até o médico, que na verdade sequer deve ser o protagonista do ato. Eu acho que o médico, ele hoje a obstetrícia é vista assim, ou teria que ser vista assim. Nós temos uma equipe de saúde que oferece um atendimento obstétrico, em que o médico obstetra, ele é parte dessa equipe, ele não tem hoje sequer a questão do protagonismo, ele manda e os outros todos obedecem, é um trabalho em equipe. E aí, muitas vezes, acaba sobrando nas costas do médico a questão da violência obstétrica. Então, houve violência obstétrica, a responsabilidade associa-se diretamente a uma responsabilidade médica, a algo que foi feito inadequado, a um resultado inadequado, a uma insatisfação, grande parte das vezes motivada da mulher, não é? Mas lembrar que não é só o médico que atua e não é só o médico responsável por tudo o que acontece. Muito bem. Senhores internautas, acabou de falar o professor Fábio Cabar, ele é obstetra, ele é advogado e ele está atualmente na área de compliance do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a parte de ensino, você professor você acha que a parte de ensino ao médico, e a gente até expandiria isso um pouco ao profissional da área de saúde, tem um compromisso, obviamente, com a ética, e o nosso código de ética é o que rege todas as nossas condutas, né? Você acha que tem uma quebra num sistema educacional em alguma instância, em algum momento, para que profissionais não estejam habilitados no mercado a tomarem posturas éticas, como, por exemplo, violar um direito alheio? Eu acho que sim, eu acho que a responsabilidade, não é, de nós que formamos os profissionais, que formamos médicos, que formamos obstetras, é uma responsabilidade muitíssimo grande, não é? E eu acho que todo esse profissional, né, cada um deles, tem que estar ciente dessa responsabilidade, porque sem dúvida nenhuma, hoje não serve mais o ensino da medicina ou da obstetrícia baseado apenas no conhecimento técnico. Isso é o tipo de coisa que eu não sei dizer se há 25 anos atrás ou há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, depois quando eu me formei, se era alguma coisa tão falada e tão enfatizada, né? E hoje eu tenho certeza, pelo que eu vejo, pelo que eu vivo, junto aos meus colegas de universidade, de faculdade de medicina, que isso tem sido muito frequente nas nossas discussões. Então hoje eu tenho um compromisso ao ensinar o aluno, ao treinar o residente, que já é médico, já é profissional, já tem as suas responsabilidades, que não basta ele, até do ponto de vista mercadológico, ele não vai ter um bom desempenho de mercado, vai ter uma carreira bem sucedida, se ele se preocupar apenas e tão somente com as questões técnicas. Ele tem sim que estar preocupado com as questões éticas, com as questões bioéticas, não é? As questões de você saber o que é autonomia, de você saber o que é beneficência, o que é não maleficência, e de você ter, inclusive, isso eu também, aí, talvez com o viés da minha interface direito-medicina, eu discuto muito com eles as questões jurídicas relacionadas à prática médica, porque, falando como médico, a gente é muito inocente, ou tenta se fazer inocente com relação à nossa legislação que está posta. E eu, em algumas discussões, eu começo dizendo assim, olha, um dos preceitos do direito, talvez o mais fundamental, é que o desconhecimento da lei não te desobriga de cumpri-la. Exato. Então eu digo assim, olha, você vai ser médico, você é um médico residente, você vai atuar no mercado, não acredite que se você fizer algo errado, violando direitos, violando a obstetrícia, violando a autonomia, e você vai se apresentar na frente de um conselheiro do conselho regional ou na frente de um juiz dizendo, eu fiz isso porque eu não sabia que não deveria fazer. Você deveria saber que não deveria fazer. E muito, né? Então eu acho que essa responsabilidade, ela é sim daquele que ensina, daquele que dá o exemplo, daquele que forma pessoas. E é um caminho que eu não vejo volta, não existe isso. Não, mas eu vou me preocupar apenas com a técnica. Hoje, a sociedade, os pacientes,
os familiares, eles esperam e exigem do médico essa postura muito mais do que técnica. Muito obrigado, Fábio. Bem, amigos, muito obrigado. Este Doutor ao Quadrado fica por aqui, mas a discussão não acabou. Nós vamos vir para o bloco 2, que é o próximo episódio, onde a gente termina e os convidados vão se questionar a respeito do mesmo tema, ok? Então, até lá.